Olá moçada, tudo bem com vocês aí? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Aqui é o professor Marcos. A gente continua falando de agropecuária, assunto importante, se liga aí. A questão da importância dessa agropecuária para o Brasil. O Brasil é um grande produtor agrícola, já falamos disso, né? Importância a nível mundial, né? Produção de alimento. Tá? Então nós produzimos para abastecer a população. Tá? Precisamos de alimento. O Brasil é um país populoso, então nós temos aí uma grande população e essa população ela precisa se alimentar. Então a importância da agropecuária está aí em fornecer alimento para a população. Se liga aí, gente, tá? O pequeno e o médio produtor, ele produz mais para o mercado interno. É o pequeno e médio produtor que produz a sua comida do dia a dia. O grande produtor, que é a grande massa economicamente falando, né? É o que tem a grande produção no Brasil. Esse grande produtor, ele produz para o mercado externo, né? A agropecuária também fornece produtos para a indústria, a matéria-prima para a indústria. Eu tenho a indústria têxtil, então ela vai fornecer algodão para a indústria de tecido, ela fornece couro para a indústria de curtume, ok? Então ela também tem um papel importante em relação à indústria, fornece matéria-prima para a indústria, beleza? E a balança comercial, professor, o que é a balança comercial? Balança comercial é a relação de compra e venda de um país, é importação e exportação, é importação e exportação, compra e venda de um país. E a nossa balança comercial, ela vem se tornando positiva, ela vem fechando o ano como positiva, graças às exportações da agropecuária. Então ela tem um papel fundamental na economia brasileira. A agropecuária é que faz com que a nossa balança comercial fique favorável, né? Porque nós exportamos mais produtos primários, como você pode ver. Vamos pegar aqui, ó, os 10 produtos mais exportados em 2019, que o Brasil mais exportou em 2019. Olha só, dessas listas dos 10 aí, olha só a quantidade de produtos ligados ao setor primário, ao setor da agropecuária, principalmente, ó, soja, celulose, o milho, a carne, farelo de soja, tá, gente? Então o café. Então perceba vocês a importância que isso tem na economia brasileira. A questão rural, moçada, a exploração da área rural, ela pode ser feita de duas formas. Quando eu tenho a terra e eu mesmo cultivo nessa terra, a gente chama isso de exploração direta. Tá? Quando eu tenho a terra e terceiros exploram essa terra, né? Isso é indireta, belezinha? Direta quando o próprio dono aproveita e usa dessa terra. Indireta quando terceiros vão utilizar essa terra. Da forma indireta, nós temos a parceria. Você tem a terra, você tem a terra, eu tenho o capital. Então a gente estabelece uma parceria. Você entra com a sua terra, eu entro com o capital para nós produzirmos nessa terra. Isso é de forma indireta. Temos também o arrendatário, tá, moçada? Arrendar a terra. É aluguel. Você tem a terra, eu alugo de você essa terra. Eu arrendo essa terra de você. Temos também o sistema de posseiro, tá? O posseiro, não confunda posseiro com grileiro. Posseiro é o que toma posse, aquele cara que invade a terra e usa para fins de produção. A terra não é dele, ele invadiu e está produzindo na terra. Tá? O grileiro não, o grileiro invade a terra e usa para fins comerciais. Ele invade a terra, falsifica um documento e começa a vender essa terra aí para outras pessoas. Isso é o chamado grileiro, tá bom? Então o grileiro usa para fins comerciais, tá? Falsificar documento e vender. O posseiro usa para fins de produção, para o seu sustento, essa terra, belezinha? Quais são os principais problemas, professor, que nós temos na agricultura no Brasil? Vamos lá analisar? A questão da estrutura fundiária é o mais grave problema que eu aponto para vocês, tá? A estrutura fundiária no Brasil, historicamente, moçada, nós temos uma grande concentração de terra no país. A gente já dá uma ressaltada nisso aí na frente daqui a pouquinho. Subaproveitamento da terra, tá? Apesar de termos modernizado o campo, principalmente após a década de 70 para cá, ainda existe lugares no Brasil que ainda a produção é rudimentar, que a produção ainda usa métodos muito antigos de produção. Isso devido à falta de uma política agrária, isso devido à falta de capital para investir ali, ok? Certo? Então, isso aí é subaproveitamento, mau aproveitamento das áreas rurais no país.
e movimentos sociais no campo, né, moçada? A violência no campo, né? Essa violência no campo também atrapalha. Nós temos vários conflitos agrários no Brasil. Todos os meses morrem pessoas envolvidas em conflitos no campo, gente. É poceiro com grileiro, é grileiro com fazendeiro, é fazendeiro com o poceiro. Né? Então é um conflito constante, moçada. Nós temos regiões bastante violentas, como o norte de Mato Grosso. Temos a região do Bico do Papagaio, ali no estado de Tocantins, com o Pará, uma área muito violenta também. Temos ali a parte do Paranapanema, uma área tradicional de conflitos agrários ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então nós temos várias áreas no Brasil de violência, né, de relato de violência no campo aí. É um problema sério que o Brasil precisa resolver. Temos também os problemas ambientais, né, os impactos gerados pela agricultura, principalmente essa agricultura moderna, tá, moçada? O desmatamento, a queimada, o processo erosivo, a lixiviação, a laterização, o assoreamento, né, dos rios, dos córregos aí, a poluição do solo, da nascente com o uso de herbicidas, de pesticidas, né, a contaminação até mesmo do homem, tá, moçada? Dou uma dica para vocês, existe um documentário, você acha lá facinho no YouTube, O Veneno Está na Mesa, 1 e 2, tem 2 documentários, né, O Veneno Está na Mesa, que foi gravado mostrando, né, toda esse problema ambiental, esse problema de saúde gerado pelo uso de herbicidas, né, de pesticidas na agricultura, principalmente nessa região do estado de Mato Grosso. O Veneno Está na Mesa, procura lá, dá aquela assistida ali, tá, moçada? Vamos lá. Em relação ao problema no campo no Brasil, isso não é de hoje, isso é histórico, desde o período colonial, começa lá desde as capitanias hereditárias, né, que eram aquelas porções de terra dadas a pessoas de bens em Portugal, né? Então, historicamente, houve o processo de ocupação do Brasil, já houve um processo de concentrar terra na mão de poucas pessoas. Mas se liga aí, moçada, 1850 vai ser assinado a Lei de Terras no Brasil. Então, em 1850, atente para a data, 1850, é assinado a Lei de Terras no Brasil. 1888 é a libertação dos escravos, que é a Lei Áurea. Então, 1850, esse documento, essa lei que foi criada, ela estabelece o seguinte, que toda aquela terra que não tinha um dono passa para o poder do Estado. Agora você imagina, 1888, o escravo liberta, ele vai para onde? Ele não tem terra. Por quê? Porque as terras públicas, as terras que não tinham dono, passou tudo para o poder do Estado, são chamadas terras devolutas. Então limita o acesso à terra, a lei de terra. Então foi algo pensado, né, moçada? Então a elite sempre comandando aí a economia, sempre comandando a política no país. Nós vamos ter na década de 50, né, já no século 20, os movimentos da chamada Liga Camponesa. São movimentos em prol da terra no Brasil. Década de 60, nós temos a chegada do poder do João Goulart, o Jango, né? O Jango falava em reforma agrária. O que é reforma agrária? Redistribuir as terras rurais no Brasil, né? Redistribuir, dar terra para quem precisa, para quem quer no Brasil. Isso era a ideia do Jango. O que acontece com o Jango? Ele vai ser destituído do poder, ditadura militar, o golpe militar de 64, tá, moçada? Os militares, apesar de ter derrubado o Jango, eles precisavam dar uma resposta para a sociedade. Em 64, dentro da ditadura militar, é criado o Estatuto da Terra. O que é o Estatuto da Terra? É um conjunto, um conjunto de documentos, tá, moçada? Um conjunto de leis que tinham como 3 objetivos. Quais eram os 3 objetivos principais do Estatuto, professor, de 64? Aumentar a produção agrícola no Brasil. Segundo, classificação das terras no Brasil. Certo? E depois fazer a reforma agrária. Então eu ia medir as terras, eu ia classificar a terra, o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, o que é uma empresa rural. Eu ia fazer toda essa classificação e depois dividir essas terras, que seriam a reforma agrária, tudo bem? Então esses eram os 3 principais objetivos do Estatuto da Terra. Professor, o primeiro foi cumprido? Sim. O Brasil aumentou a produção rural, professor? Muito, aumentou demais nos últimos anos a produção rural. Classificou as terras no Brasil? Também. Latifúndio, minifúndio, foi todo classificado no Brasil. Fez reforma agrária? Não. Até hoje nós não fizemos essa tão sonhada reforma agrária, né, moçada? Década de 70 vai surgir aí dentro da Igreja Católica a CPT,
tá? Comissão Pastoral da Terra, né? Uma ala progressista dentro da Igreja Católica que resistia à ditadura e começa a organizar a ocupação de terras no Brasil. Em 84, né, fruto dessa comissão aí, nós vamos ter a criação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil. Tá? Aquele movimento conhecido, né, muito conhecido no Brasil e no mundo todo, chamado de MST. Qual que é o objetivo principal? Fazer a reforma agrária, forçar o governo a fazer a reforma agrária. Ok? Através de invasões de terra, tá bom? Senhor, essa luta por terra é justa? Dê uma olhada aqui, gente, você tira a conclusão aí própria em relação desse processo, se é justo ou não a questão da reforma agrária. Acompanha aqui, ó. Eu tenho estabelecimentos rurais no Brasil, representando aqui, tá? 1% desse estabelecimento, como se fosse uma bolinha aqui vermelha, tá vendo? 1% desses estabelecimentos, só 1% de todos os donos de terra no Brasil, eles controlam cerca de 47,6% das terras agricultáveis do país, ou seja, quase a metade das terras rurais do Brasil está na mão de 1% dos proprietários rurais. Beleza? Do outro lado eu tenho, ó, 50% dos estabelecimentos, tá? Quase a metade dos estabelecimentos rurais, tá? Menores que ocupam, ou seja, aqueles pequeno produtor, né? Nós temos metade deles, né? Que ocupam cerca de 2,3% apenas do território brasileiro. Tá? Então 50% do dono de terra no Brasil, os proprietários rurais no Brasil, eles estão aqui, ó, com 2,3%, enquanto 1% detém quase a metade das áreas rurais no Brasil. Isso aí mostra, moçada, que as terras no Brasil são mal distribuídas. Tá? Nós temos muita terra ociosa, muita terra que poderia estar sendo produzida, mas ela não está. Está concentrada na mão desse 1% aqui, que não vende e não faz nada com essa terra. São as terras ociosas, são os latifúndios de exploração, tá, moçada, que não estão sendo usados para a produção agrícola. Vamos lá, duas questõezinhas aí em relação à questão fundiária no Brasil. O processo de concentração fundiária caminha junto à industrialização da agropecuária, com predomínio de capitais. Sobre esse tema, assinale o que for incorreto, ele quer a alternativa errada em relação à concentração de terra. O discurso de modernidade da elite tem contribuído para que as terras estejam concentradas na mão da grande maioria dos agricultores brasileiros. Isso está certo, tá, gente? Esse discurso de ter terras modernas, então o capital está na mão dessas pessoas e eles continuam dominando aí. Letra B. Os pequenos agricultores não conseguem competir e são forçados a abandonar sua lavoura de subsistência e vender suas terras. É uma pressão que existe com constância, né? Uma pressão do grande produtor em relação do pequeno. Esse pequeno às vezes tem que vender sua terra, abandonar essa terra e vir para a cidade, né? Tá certo também. A intensa mecanização leva à redução do trabalho humano e às mudanças nas relações de trabalho, com especialização de funções ou aumento do trabalho assalariado e de diarista. Moçada, pelo contrário, a modernização do campo, ela leva o fim de muitos postos de trabalho que existia no campo. Aquele posto permanente, né? Ele acabou deixando de existir. Agora eles são contratados por empreitada apenas. Período de colheita contrata uma pessoa, período de plantio contrata ali aquele grupo de pessoas, depois é mandado embora. Então a modernização do campo, ela vem gerando desemprego, tá, moçada? Letra C, alternativa correta, belezinha? Outra questão fala assim: o espaço agrário brasileiro vem experimentando intensamente nos últimos anos um grande e diverso processo de modernização tecnológica, segundo as novas ordens da economia global. A partir dessa constatação, é correto dizer que, letra A, os interesses dos grandes produtores de soja representam ainda um único empecilho para o processo de modernização tecnológica no Brasil. Não, né? Os produtores de soja estão com a produção moderna, né? Então eles não impedem essa modernização aí. A modernização agrícola no Brasil vem gerando expansão de empresas rurais e exclusão social e problemas ambientais. Correto, né, moçada? Então, a alternativa B, né? Esse processo aí de modernização do campo, ela gera expansão das grandes empresas, porém vai excluindo a população e gerando grave e grandes problemas ambientais. Valeu, moçada, bom estudo para vocês e até mais. Fato livre.